país está em transformação a várias velocidades. Que desafios enfrenta a região centro? Mas mais importante do que isso, que investimentos precisa esta região? São pistas que vamos abordar numa entrevista à Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Venha connosco. Doutora Isabel Damasceno, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje presente nesta entrevista. Nas últimas semanas promovemos debates de norte a sul do país, Portugal continental, e ouvimos autarcas e candidatos a estas eleições autárquicas de 2025. Percebemos que há diferenças enormes no que há capacidade financeira de município para município, mas sobretudo que a modernização de cada município está quase fatalmente ligada aos quadros comunitários. A minha pergunta é se o desenvolvimento do país, mais concretamente da região centro, depende destes fundos comunitários. Muito bem, muito obrigada. Eu é que queria agradecer a oportunidade e felicitar o novo canal, desejar os maiores sucessos. É evidente que é indissociável aquilo que tem acontecido nas regiões e no país da importância dos fundos comunitários, que tem sido muita, muito. Primeiro porque o país, a Europa e o mundo viveram momentos de dificuldade financeira e aí ainda foram mais importantes os fundos comunitários, mas mesmo dentro de uma lógica normal de funcionamento são sempre importantes. São importantes porque permitem introduzir nas regiões, e nomeadamente nos municípios, projetos e iniciativas de que sem fundos não teriam oportunidade. E, portanto, quando diz que efetivamente, por exemplo, a modernização dos municípios, mas entenda-se modernização num sentido mais amplo, não seja só modernização informática, administrativa, embora seja muito importante, os fundos têm sido para esse efeito também. São as chamadas ações imateriais, não é? Fazer novas iniciativas de reorganização interna, de descomplicar, de desburocratizar, tudo isso, os fundos têm sido importantes. Mas são muito importantes e têm sido, desde que nós aderimos à Comissão Económica Europeia, na altura, à CEE, que os fundos são muito importantes para a realização de obras físicas. À medida que o tempo vai passando, as obras físicas vão tendo menos peso, mas durante anos o grande peso foi obras físicas, foi o saneamento, foi a água, foi as vias, foi as escolas, os centros de saúde, isto a nível de municípios, mas se formos também para o sistema científico e tecnológico, foi ampliações de universidades, foi novas escolas de ensino superior, foi politécnicos, etc. Portanto, os fundos têm sido fundamentais para o desenvolvimento do país e eu acho que vão continuar a ser. E a região centro devia ter ainda mais fundos do que aquilo que tem? É evidente que nós achamos sempre que os fundos que temos e que a cota à parte que nos cabe que é sempre pouca. Sabemos isso. Mas, por vezes, temos também de ser realistas porque há uma diferença muito grande entre aquilo que nos apetecia ter e depois a capacidade de fazer. Nós temos que ter este... Mas, nesse sentido, temos sabido aproveitar os fundos como deve ser? Temos sabido aproveitar. De uma maneira geral, se me disser tudo que foi utilizado de fundos não tem qualquer mácula, foi tudo impecável, naturalmente que não. Os milhões todos que vieram, poderá haver sempre aqui ou ali alguma infraestrutura, algum projeto menos feliz. Mas, de uma maneira geral, os fundos foram responsáveis pelo desenvolvimento em que o país se encontra. Portanto, a avaliação que faz do impacto muito positiva. Altamente positiva. Muito bem. Do quadro comunitário para quadro comunitário, aquilo que também temos assistido é um início sempre muito tardio. E a minha pergunta é o que é que justifica este atraso quase sistemático no lançamento dos quadros comunitários? E aqui na região centro, focamos na região centro. Sim, cada caso, cada situação tem uma explicação. Há uma que é mais ou menos simultânea e a que aconteceu sempre, que é o arrastamento do quadro anterior. Normalmente arranca-se um novo quadro, ainda sem o anterior estar fechado. E, portanto, há ali um período grande de sobreposição. E este período de sobreposição faz com que haja uma preocupação dominante no encerramento do anterior, que é para não perder verbas, e um atraso no arranque do próximo. Portanto, isto é constante. Em todos os quadros isto aconteceu. Em todos os quadros há um arrastamento para o arranque, porque anda tudo preocupado em encerrar o anterior.
Este caso concreto do arranque deste que nós estamos a viver agora, o 2030, o Portugal 2030, ou aqui neste caso concreto o Centro 2030, tem uma razão acrescida, que é o facto de nós estarmos a trabalhar com o PRR em simultâneo. Ou, portanto, há o encerramento do 2020, que ainda só agora é que está a acontecer finalmente. Há o arranque do 2030 e, em simultâneo, há a execução do PRR, recuperação e resiliência, que é muito exigente do ponto de vista temporal. Portanto, o plano de recuperação e resiliência tem que, impreterivelmente, estar concluído até o ano que vem, até 2026, agosto de 2026. O que teve como consequência os nossos beneficiários, que são quase sempre os mesmos, são os municípios, são as universidades, são os institutos politécnicos, são as empresas, etc. São sempre o mesmo tipo de beneficiários que utilizaram e que estão a encerrar o 2020, que estão a arrancar com o 2030, mas que, entretanto, desapareceu este novo instrumento, que é um instrumento não desprezível, é de muita importância, claro, que é o PRR, e então vamos todos atacar o PRR. E isso teve como consequência um arrastar ainda maior do arranque do 2030, porque se meteu aqui pelo meio o PRR. Queria-lhe também perguntar quais é que são as grandes áreas de desenvolvimento agora aqui da região centro. Mais concretamente, qual a obra que elege como a mais estruturante para os próximos anos na região centro? Como necessária. Como necessária, sem dúvida nenhuma que para mim a obra mais importante é o IP3, o alargamento do IP3, a ligação de Coimbra a Viseu. Eu entendo que não só para a região centro, como a nível nacional, deve ser a infraestrutura rodoviária mais necessária. Circulam entre estas duas ligações inúmeras viaturas por dia, mas assim um número incalculável, e nunca houve uma intervenção profunda para transformar aquele IP numa autoestrada, que é isso que se exige. Portanto, para mim será a obra mais estruturante. Necessária? Necessária. Se tivesse que eleger outra, assim, não tão necessária, digamos? Depois há um conjunto de obras necessárias, não é? Tudo quanto se faça, por exemplo, a nível das universidades e da investigação, criar novos edifícios e novas estruturas para se fazer investigação, por exemplo, aqui em Coimbra, muito ligada à área da saúde, que a Universidade de Coimbra e a Faculdade de Medicina e o Hospital têm grandes provas dadas, são para mim muito importantes, embora se tenha já investido muito. Elegia tudo quanto se possa fazer no sistema científico. Em relação ao TGV, também gostava de saber a sua opinião, porque o traçado que está previsto prevê aqui dificuldades também na região de Coimbra e aqui em alguns municípios, vai mexer aqui muito com esta região. Certo, até porque a partir do momento em que temos duas paragens do TGV, uma em Leiria, três, aliás, uma em Leiria, outra em Coimbra e outra em Aveiro, naturalmente que vai implicar muito com este território. Mas é um traçado que deve ser revisto? Não, entendo que este traçado com ajustes, que naturalmente são obrigatórios quando se começa a fazer o pormenor do projeto, é natural que haja aqui ou ali alguns ajustamentos a fazer, mas entendo que de uma forma geral o traçado está bem. Quais é que são assim os principais desafios desta região centro atualmente, aos olhos de hoje e também nos próximos anos? Eu penso que sempre muito virado para a educação e para a qualificação. É uma região que até não tem maus indicadores a esse nível, mas eu acho que a aposta em levar cada vez mais jovens para o ensino superior, em potenciar aquilo que se ensina no nosso ensino superior de uma maneira geral, rentabilizar bem o nosso ensino superior, porque temos 3 universidades e 6 institutos politécnicos na região. É rica a esse nível. E, portanto, eu acho que uma região, um país desenvolvido é necessariamente um país com os jovens habilitados, com os jovens com competências e com a gente qualificada. Falamos da região centro, que vai do litoral ao interior do país, e eu diria que temos quase aqui 2 países diferentes na mesma região. 2, se quisermos quase 3. Há uma dificuldade em esbater diferenças? Muito grande. Muito grande. E porquê? E não é nada que se consiga de um dia para o outro, não é? Porque há um histórico acumulado, um passivo acumulado de abandono do nosso interior, de criação de tendências para as pessoas saírem porque não tinham lá modo de vida, não tinham condições de vida e, portanto, há aqui uma transferência evidente para o litoral. E isso, um bocadinho
mais amenizado, mas continua a verificar de certo modo. Portanto, que eu acho que a grande luta é fazer os possíveis e os impossíveis para duas coisas. Em primeiro lugar, criar condições para quem lá viva, lá permaneça. Porque isso já é um passo dado muito importante. Isto é, quem vive no nosso interior, ter boas condições de vida para lá se manter. E não ter nada que diga tem que sair daqui para ter umas boas escolas, já ter universidade, acesso aos serviços de saúde, ter uns bons serviços de saúde, etc. E, portanto, criar essas condições, uma boa qualidade de vida na cidade ou na vila onde viver. E, portanto, essa é uma primeira condição. E depois, só há uma forma de atrair população, é com a criação de emprego. Portanto, a atração de empresas, de criação de riqueza e criação de emprego, porque aí é que as pessoas podem ter atraídas para ir para o interior, por um lado, primeiro não sair as que lá estão, e depois atrair novas populações, e nós temos alguns... fazer regressar quem... Ou fazer regressar que teve que sair em determinada altura porque achou que tinha outras condições. E, portanto, nós temos alguns exemplos já felizes, eu dou sempre o exemplo que é fundamental do Fundão, que é um exemplo muito feliz, de grande atração de população. Porquê? Porque atraiu empresas tecnológicas, que, por sua vez, atrás das empresas tecnológicas, que estão a trabalhar dali para o mundo, conseguiram atrair jovens qualificados, tecnologicamente qualificados e bem formados nas áreas tecnológicas, e hoje o Fundão tem muito menos perda de pessoas, porque foram compensadas as perdas com aqueles que para lá foram. Portanto, é um exemplo que devia ser replicado. Devia ser replicado. E depois, naturalmente, a importância que não é incontornável da imigração. Nós temos que, efetivamente, atrair imigrantes. Precisamos de gente para trabalhar e precisamos de jovens e de gente menos jovem, de todas as qualificações, para poderem entrar em ganho populacional nestas... E o Fundão também é um bom exemplo. E o Fundão é outro bom exemplo. Não só atraiu gente por causa da atração das empresas, como depois conseguiu levar para lá pessoas que tiveram um programa de integração que é realmente fantástico. Ou seja, pode-se fazer. Mas em relação ainda ao que é preciso fazer, não só para fixar como para atrair, a minha pergunta é se ao longo destes últimos 50 anos de poder local, se não se fez nada ou se fez muito pouco? Eu acho que se fez muita coisa. Fez muita coisa. Agora, se me disser assim, fez-se muita coisa no interior, a pensar diretamente, vou fazer isto para deixar para que as pessoas fiquem cá ou para atrair pessoas, isto é uma coisa nova. Relativamente, não é desde que temos fundos comunitários ou desde o 25 de Abril, não. Acho que numa primeira fase a grande preocupação dos autarcas foi o responder ao estado de subdesenvolvimento que os nossos territórios tinham. Quer dizer, basta lembrar-se, não se lembra muito nova, mas eu lembro-me bem de ver como é que se vivia nas nossas aldeias e nas nossas vilas do interior. Do litoral também, mas do interior pior. E, portanto, a grande preocupação desses autarcas foi vamos arranjar maneira desta gente ter água em casa, ter saneamento básico, tirar as crianças da pobreza que tinham e de andarem descalças na rua. Portanto, houve uma aposta muito grande no ataque ao subdesenvolvimento e ao atraso que o país tinha. Essa foi a primeira grande preocupação. E o resto deixou-se, de certa maneira, com isso também se conseguiu criar condições para as pessoas se sentirem pelo menos bem ali. Não tiveram que ir embora para ir para uma terra onde houvesse água canalizada, não é? Portanto, começaram a ter naturalmente... Mas foram anos de combate a esta miséria que o país vivia. Mas o combate agora tem que ser outro. Agora tem que ser complementado. Haverá uma coisa ou outra ainda de infraestruturas básicas para resolver e os autarcas são eles as pessoas que estão em melhores condições para poder responder, mas cumulativamente têm que ter essas preocupações de que falamos. E esses serão os maiores desafios dos próximos autarcas? Sem dúvida. Tem que ter preocupação com essa componente e tem que ter uma preocupação muito grande com o desenvolvimento económico, ou seja, a atração de empresas, a criação de emprego, e eu acho que isso vai ser um fator de avaliação da performance dos autarcas. Ou seja, no passado era quantas escolas é que recuperou, quantos centros de saúde, quantos quilómetros de saneamento fez, ou qual é a taxa de cobertura de saneamento ou de água,
continuam a ser dados importantes, mas isso está praticamente adquirido em muitos dos municípios. Os outros vão ter preocupações, como é que integram os imigrantes, qual é o plano de integração, como é que dão respostas sociais à sua população, como é que conseguem atrair empresas, ou seja, a questão do desenvolvimento económico. Portanto, quase que deixou aqui já conselhos para os futuros autárquicos Acho que é. da nossa região. E há muitos que têm já muito esta sensibilidade. O meu contacto, como sabe, o contacto das é quase diário, não é? É diário. Nós temos, para efeito, nós temos uma realidade dupla aqui na CCDR Centro, porque temos a realidade da CCDR tradicional, que são 77 municípios, mas para efeitos de fundos comunitários são 100 municípios. Portanto, no limite, eu contacto com 100 municípios, com 100 presidentes de Câmara, 100 autarcas. E também já foi autarca, portanto. E também já fui autarca. E, portanto, tudo isso facilita, não é? O diálogo, e isso é realmente muito gratificante para estas funções. E sei que, efetivamente, a evolução das prioridades é enorme. Eles acabaram por perceber que a realidade os leva a definir prioridades diferentes das que tinham anos atrás. Claro, os tempos são outros. São outros. E as necessidades das populações são também. outras, e eles também têm outra mentalidade, tudo evolui. Em relação à regionalização, já se mostrou conquistada. A minha pergunta é, o que é que o interior e a região centro, em concreto, ganharia com um processo de reorganização administrativa? Eu acho que disse aí uma coisa muito interessante, que é a classificação a mim própria, que já me sento... Foi você que o disse, não foi? Reconquistar, porque eu não era. Eu, no único referendo, aliás, que houve, fui contra a regionalização, não estava convencida. Mas muito as funções que agora executo, ajudaram-me a reconquistar. Fizeram-me mudar de ideias. Fizeram-me mudar de ideias. E porquê? Precisamente pela proximidade. Ou seja, o perceber que uma organização tipo CCDR, mas com outra legitimidade democrática e com outras capacidades de autonomia e de independência, poderá ser uma mais-valia enorme para o desenvolvimento das regiões. Equitativo? Sim, mais próximo, acompanha melhor as situações, responde com maior rapidez do que, como atualmente a CCDR ainda não é um organismo completamente democrático, nem eleito diretamente, e, portanto, ainda há aqui muitas vicissitudes de falta de independência às próprias CCDRs para poder responder perante os seus clientes, que me levaram a chegar à conclusão de que se justifica a regionalização. E também sei que está de saída da CCDR. Também é verdade. É verdade, não é? Sim, Estudei sim. bem. Estudou bem a lição. Não haverá recandidatura. Não vai haver recandidatura. Porque eu acho que tudo tem um tempo, como eu acabei de dizer para os autarcas, que há outra geração, outra gente nova, com outras preocupações. Acho que eu estou no momento, primeiro, de ir descansar, depois de uma vida dedicada à causa pública, com muito gosto, com muito empenho, e que chegou à altura de descansar e fazer outras coisas que também a gente gosta, não é? De descansar, de conviver com os netos, enfim, ter outra disponibilidade que agora não tenho. Dispor do meu tempo. Vai gozar a reforma? Vou gozar a reforma. E, por outro lado, também dar a vez a gente nova, com ideias diferentes, com outro tipo de prioridades, porque é assim que a vida se faz. Portanto, uns temos que dar a vez a outros. E já agora uma autoavaliação ao seu desempenho enquanto... Eu acho que foi, aqui na CCDR, foi muito desafiante. Foram anos muito difíceis que tivemos. Desde logo a pandemia, não é? Mal entramos, tivemos a pandemia. Foi muito complicado. Tendo em conta esta obrigação de proximidade, e não podemos ir, e não podemos estar, e não podemos receber... Passou tudo a ser à distância, tudo não é? à distância, que ficou moda muitas vezes, quanto a mim, ainda com alguma dificuldade de me adaptar. Ainda agora vou ter a seguir uma reunião que me disseram... À distância. Que era à distância, e eu fiquei logo um bocadinho mal disposta com a reunião. Bem, portanto, a pandemia, depois a história da guerra, depois também para mim um dos anos foi complicado do ponto de vista pessoal, portanto tive aqui uma série de desafios difíceis de ultrapassar, mas eu acho que no fundo sinto-me satisfeita e com o dever cumprido. Portanto, a avaliação que faz do seu desempenho é igual à avaliação dos fundos comunitários, positiva? Sim, positiva. Acho que os fundos comunitários deram um contributo melhor do que eu dei, mas e vão continuar a dar. Doutora Isabel Damasceno, obrigada por nos ter recebido Obrigada. aqui na sede da CCDR Centro e numa altura em que os portugueses se preparam para votar e que o mapa do poder local vai mudar já a partir do dia 12 de outubro. Muito obrigada.